Pessoal, vamos falar então sobre encerramento de projetos. Seria a última etapa do ciclo, né? Normalmente a gente associa o encerramento com lições aprendidas, quando a gente registra as lições do projeto e pode utilizá-las em outros projetos semelhantes ou não. E aí a gente tem que ter todo um envolvimento no encerramento para documentar o projeto, contar a história dele, etc, etc. Com o Canvas, isso ficou muito fácil, porque aquela telinha que a gente usa para encerrar também, que é a mesma telinha da iniciação, você fala daqueles pontos lá, o que de fato aconteceu com o projeto, de uma forma muito simples. Então, você gera o termo de encerramento no próprio Canvas, o que é uma ideia fantástica e funciona, tá? Então, vamos falar sobre isso hoje. Eu vou projetar aqui a telinha, né? A apresentação, desculpa, para que a gente possa falar de encerramento de uma forma bem tranquila, tá? Bom, então, unidade 4, encerramento de projetos. A unidade 5, a gente vai falar sobre governança de projetos e PMO, né? Que é um assunto bem legal. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o encerramento em si. Seria a unidade 4, a unidade 5 seria a questão do PMO e da governança, tá bom? Então, falemos de encerramento de projetos. Se a gente olhar a nossa jornada, estamos chegando no fim, né? A gente está agora do item 16 ao 19, quando a gente preenche os campos do encerramento, faz lições aprendidas, o gerente de projeto valida o produto final do projeto com o cliente, as entregas foram aceitas, mas agora eu quero entregar o produto para o cliente, não é isso? Se for um plano, é um grande documento com todas as entregas lá estruturadas, numa lógica sequencial e tudo mais. E, ao final, eu vou encerrar os contratos, deveria encerrar os contratos, para poder fazer o termo de encerramento. Uma prática de gestão de projetos é que você não deveria encerrar projetos que têm contratos pendentes. É uma prática, né? Porque, assim, você vai encerrar um contrato que tem um litígio, tem um problema em compras, né? Imagina um projeto aí relacionado ao Covid agora, né? Quer dizer, você tem lá um projeto em algum espaço de saúde, mas houve um problema com as vacinas, enfim, alguma coisa não deu certo, e você vai fechar o projeto ainda com um contrato a ser rompido, etc., né? Então, é preciso pensar isso para fazer um encerramento de verdade do projeto, tá? Então, o encerramento cuida de você encerrar de fato e gerar um termo de encerramento do projeto. Se a gente olhar o Canvas, ele tem a mesma carinha e você só vai usar para contar a historinha do projeto. Então, por exemplo, as justificativas foram validadas, aí você pode escrever que elas foram. Tive problema com alguma coisa aqui. Os objetivos foram alcançados, né? Os benefícios foram de fato obtidos ou estão a ser obtidos, né? O produto final foi de fato o que nós planejamos, né? Quais são os requisitos finais? São os mesmos do começo ou mudou alguma coisa? Você conta a historinha aqui. As restrições estão validadas, né? Enfim, quais foram as partes interessadas finais do projeto? Começou com algumas partes interessadas e acabou com outras, por exemplo. Apareceu alguém que não era parte interessada ou não se entendia que era e, de fato, foi. Qual é a equipe final do projeto, né? Qual foi a comunicação, de fato, que nós utilizamos? As premissas que nós construímos foram validadas, né? As entregas foram, de fato, aceitas? Surgiu alguma outra entrega? Eu preciso documentar isso aqui, né? As aquisições foram, de fato, encerradas ou estão em encerramento, né? Os riscos continuaram abertos ou foram fechados durante a execução? Preciso contar essa historinha para saber se o meu risco foi bem pensado, né? Qual foi o tempo real do projeto em termos das entregas? E qual é o custo incorrido, de fato? Então, essas questões todas têm que vir à tona agora no encerramento, né? Para você registrar tudo isso. Parece uma coisa meio óbvia, né? Falar de encerramento, mas tem muita gente que não encerra projetos por aí. Tá? Tem muita organização que não faz isso. E aqui é uma forma simples de você fazer. E aí você constrói lições aprendidas para contar a historinha do projeto, dos fatos relevantes do projeto. Essa é a ideia. Então, o encerramento inclui os processos utilizados para finalizar todas as entregas de uma fase ou de um projeto inteiro. Entregar tem a ver com você terminar o produto e ele ser entregue ao cliente, né? Ela conta a história do projeto. Essa fase formaliza a finalização do projeto ou fase. Também formaliza o encerramento prematuro. Todo projeto, depois de aceito, com o termo de abertura, se não acontecer por alguma razão, tem que ser encerrado. Essa é uma máxima de projetos. É uma melhor prática, né? Porque senão depois ninguém entende por que você não fez o projeto. Poxa, há 3 anos atrás esse projeto foi pensado e não saiu do papel. Por quê? Você conta a historinha lá. Então, a culpa vai ser sua, né? Então, você gera o termo de encerramento e, nessa fase, ocorre a transição do produto do projeto para o cliente. Essa é a visão.
Hoje, em gestão de projetos, é muito comum que você se preocupe com esse pós, em fazer com que o projeto vire um processo, por exemplo. Então, a gestão do projeto está avançando para olhar para isso também. A integração disso, quer dizer, não é só você dizer o projeto deu certo, sim, mas e aí, o que aconteceu depois? Isso é um novo em projetos, né? É você olhar, além dessas equipes virtuais, trabalhar remoto, a questão de levar o projeto para a operação. É o que tem de moderno hoje em projetos. Assim, é como se você tivesse responsabilidade também para fazer com que esse negócio aconteça. Além da operação assistida, você poderia ir mais à frente para fazer as coisas acontecerem, e aí é como se o projeto, você garantisse o valor agregado dele, né? De fato, o valor do projeto. Às vezes você sai de uma organização com um consultor e as pessoas são tão envolvidas com incêndios diários, né? Incêndios entre aspas, que você tem que ajudá-los a fazer os projetos acontecerem, até num plano estratégico isso é relevante, tá bom? Então, há muitas preocupações, tudo que deveria ser entregue foi efetivamente entregue? Fazer uma retrospectiva sobre isso. As entregas foram aceitas de forma adequada? Os contratos foram encerrados? Os riscos, de fato, ocorreram, né? Podemos arquivar as informações e os registros e criar uma documentação do projeto? Podemos desmobilizar os recursos, as pessoas, para outras atividades? Alguém volta para a atividade recorrente, alguém vai para outro projeto, alguém sai da empresa, tem casos de projetos de implantação de ERP, sistema de gestão, que o cara da empresa se envolve tanto que vira depois fornecedor, né? Então, assim, precisa pensar essas coisas todas. Então, o processo de encerramento, ele engloba essas atividades todas e é de responsabilidade do gerente de projeto. Ele deve pensar isso. Aqui você vai receber o aceite formal do cliente com relação ao produto entregue, vai verificar se as entregas necessárias para o encerramento administrativo e de eventuais contratos do projeto ocorreram. Se o projeto foi encerrado prematuramente, você deve documentá-lo para dizer que ele foi encerrado prematuramente, para afirmar isso, e dizer quais foram as condições para isso acontecer. Todo projeto deveria ser encerrado por default. Parece simples, né? Mas muita gente não encerra projetos por aí. Certo? Essas práticas estão aí há 20, 30 anos, mas tem um monte de gente que na prática não faz isso aqui. De fato, ter a cultura de projetos não é trivial, né? É necessário que você invista muito tempo para conscientizar as pessoas que vale a pena gerenciar projetos. Há organizações no Brasil, organizações campeãs, e há organizações que estão melhorando. E tem outras que estão ainda no estágio inicial. Você encontra de tudo por aí. Então, a finalização prematura é uma forma de encerramento. Você encerra porque você desviou-se dos objetivos iniciais, porque os recursos não estão mais disponíveis, porque o patrocinador, o sponsor, faleceu no acidente, porque houve funções de empresas e o projeto perdeu relevância, ou então o seu chefe saiu e ele era que bancava o projeto, ou há uma mudança de direção, alguém não quer mais aquele projeto. Então, como é que é a história central aqui? Você olha para o antes, no caso da coluninha verde, né, do porquê. Olha para o antes e olha agora para o depois. E aí vê se bateu. Se que você pensou lá agora, imagina um projeto de 2 anos. Você agora olhar para o depois e ver se aquela justificativa de projeto, aquele objetivo, aqueles benefícios, de fato vieram. Isso é fantástico. E fazer isso de uma forma simples é muito bom, né? A questão dos contratos é muito relevante, é um caso especial de encerramento. Pode ser que você tenha um litígio, um problema, você precisa resolver isso. Você pode ficar com um projeto em encerramento 5 anos, porque tem um problema contratual, e você só encerra o projeto quando o problema foi resolvido. Isso é uma máxima de projeto, uma prática. Isso deveria ser obedecido sempre. Porque não vale a pena você encerrar projetos com contratos que foram feitos dentro do projeto e que não foram encerrados. Tá? Lições aprendidas, sem dúvida, é um aspecto fundamental. O que você aprendeu com as experiências, você deveria documentar, registrar lições mais importantes relacionadas ao projeto, devem ser divulgadas, e aí isso forma uma base histórica para o escritório. Quando você tem um repositório de lições, isso pode ser um grande negócio para a empresa, ela passa a errar menos. Mas, gente, eu quero fazer uma consideração sobre isso. O nosso modus operandi hoje, tanto de apagar incêndio, agora com o Covid, com as repercussões disso, faz com que a gente ache tudo isso bobagem. E isso é a essência da gestão. Entendeu? Assim, então, assim, não deixem de fazer essas coisas. Porque pode parecer que se só apagar incêndio faz muito sentido, mas não faz. Você pode, de fato, trabalhar muito melhor quando você executa essas tarefas que o mundo consagrou, né, como práticas, né? Esse é o ponto-chave. Mas as lições devem ser simples, aprendidas de fácil consulta. Elas contam fatos relevantes, positivos e negativos sobre o projeto, portanto, faz todo sentido. Cria uma base de conhecimento. A empresa pode
a organização pode contar com isso, e melhora o uso de recursos de uma forma geral. Tá? Então, a gente está falando de informação crítica, não é informação mínima, minimalista, não é informação potencial ou sem interesse. Só informação crítica para lições aprendidas. Porque as informações mínimas e potenciais já estão no trabalho, já estão na documentação. Aqui é só o que é de alto impacto. É aquele erro que você faz todo o projeto que você vai realizar com obra civil, você esquece as questões de refrigeração. Aquilo é um erro clássico. E aí você começa a avisar para as pessoas que isso tem que ser corrigido antes da execução. Certo? Então, assim, é uma forma de pensar projetos de uma forma, eu diria que assim, nobre de pensar projetos, né? Pensar encerramento com lições aprendidas. Nós fizemos uma telinha de lições aprendidas, isso tem planilha, inclusive, onde você registra a lição pela fase, você tem que anotar tudo que aconteceu para depois passar para cá, ou fazer durante o projeto em si, né? Falar se a experiência foi positiva ou negativa, em função do ciclo, ou se foi uma lição geral, que não tem a ver com o ciclo, classificar, que você considera mais e menos importante, dizer se é uso geral ou específico, então, se é para usar num projeto equivalente ou para qualquer projeto, e se você tem uma mitigação, alguma coisa, dizer qual é a ação proposta para isso. Certo? Então, assim, eu consigo registrar isso aqui, isso pode ser feito até num site, na internet, pode ter um repositório, e a organização vai ganhar muito com isso. Eu nunca vi uma lição aprendida simples por aí que tenha me chamado a atenção. Assim, imagina uma tabelinha dessa que você registra as questões em repositório, seria fantástico, mas eu nunca vi uma organização usar isso aqui dessa forma. Deve existir, mas eu não tive a sorte de encontrar. Tá bom? A essência do encerramento, então, é essa, é você pensar o termo de encerramento, contar a história do projeto, olhar os contratos, ter o aceite formal do produto pelo cliente, olhar para as questões de aquisições contratuais, olhar para algum litígio, alguma coisa e fechar. O projeto pode ficar em encerramento por algum tempo se você tem algum contrato que não dá para terminar agora. Tá? Então, essencialmente, você poderia pôr encerramento e esperar, então, para um belo dia fechar o projeto, né? Fechar, poder encerrar e tudo mais. E aí o encerramento gera uma documentação fantástica do projeto, do ciclo inteiro, um verdadeiro databook, né? Porque pode ser que daqui a 3 anos atrás você precise de uma informação de um projeto, por exemplo, um treinamento que você prestou para uma organização e alguém está dizendo que não recebeu e você vai mostrar para a pessoa que tem lá um relatório que diz que aquele treinamento foi feito. Aconteceu recentemente comigo, numa certa organização, que alguém disse que não foi treinada e o cara que prestou o serviço mostrou o relatório daquela data de 2 anos atrás que isso tinha acontecido. Essa é a ideia do encerramento. Na próxima aula, a gente vai tratar da governança e do escritório de projetos como um papel importante desse todo de gestão de projetos, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se sintam bem tranquilos em relação a esses conceitos, que vocês possam avançar no gerenciamento de projetos, tá bom? Agradeço a todo mundo aí que assistiu esse vídeo. Valeu!